A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste nesse momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peabody, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, eu te convido a fazer isso, para que você possa acompanhar a leitura conosco e concluir, ler toda a Bíblia em um ano. Se você nunca fez isso, nós estamos aqui para ajudar, encorajar e providenciar este conteúdo que tem ajudado muitas pessoas. Eu tenho recebido testemunhos de como as pessoas têm sido edificadas por este conteúdo e nós damos toda a honra e toda a glória a Deus por isso. Então, se você quiser se inscrever, você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda a fazer isso. E não esqueça também de dar um like, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ler a Bíblia toda conosco e ler a Bíblia toda em um ano conosco. Amém? Nós estamos lendo sobre as leis que Deus deu ao povo de Israel através de Moisés. E hoje nós vamos continuar nossa leitura sobre leis. Hoje é 23 de fevereiro. E nós vamos ler hoje primeiro sobre as ofertas de culpas. Em qualquer caso de pecado ou ofensa, uma oferta pela culpa ou transgressão deve ser feita para expiar o pecado. Onde os danos monetários podem ser avaliados, há também a ideia de restituição, em que o valor é dado para além do dano infligido. Com efeito, é uma oferta de dinheiro ou de valor equivalente. Nós vamos começar lendo em Levíticos, capítulo 5, dos versículos 14 ao 16. O sacrifício pelo sacrilégio, um pecado que fosse cometido contra o templo, um pecado ali contra o tabernáculo e posteriormente contra o templo do Senhor. O Senhor disse a Moisés: se alguém cometer ofensa e pecar de forma involuntária nas coisas sagradas do Senhor, trará ao Senhor, por oferta do rebanho, um carneiro sem defeito, conforme avaliação em prata, segundo o peso padrão do santuário, como oferta pela culpa. Assim restituirá o que tirou das coisas sagradas, e ainda acrescentará o seu quinto, e dará ao sacerdote. Assim, o sacerdote, com o carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por essa pessoa e o pecado lhe será perdoado. Estas são as provisões que Deus deu para uma pessoa que deixasse de cumprir uma daquelas obrigações referentes ao tabernáculo. Por exemplo, o fato de que o primogênito dos filhos, homens, tanto e também dos animais, eram de Deus. Então, os filhos tinham que ser resgatados até uma certa idade. O animal macho, o primeiro animal macho que nascesse de um animal fêmea, aquele animal tinha que ser resgatado também. E se não fosse, se a família, se o homem, o chefe da casa, deixasse de fazer isso, estava pecando. Então, ele tinha que depois se consertar com Deus. Então, esta era a provisão que Deus deu para um israelita que falhasse em uma dessas obrigações com o tabernáculo. Vamos ver então sobre o sacrifício pelos pecados involuntários. Levíticos 5, dos versículos 17 ao 19. Se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que não tenha se dado conta disso, será culpada mesmo assim e levará a sua iniquidade. E do rebanho trará ao sacerdote um carneiro sem defeito, conforme avaliação feita, para oferta pela culpa. E o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação no que se refere ao erro que de forma involuntária cometeu, e lhe será perdoada. É oferta pela culpa, pois certamente se tornou culpada diante do Senhor. Ainda aqui estávamos falando da mesma situação, sabe? Mesmo tipo de erro, sendo consciente ou inconsciente, sendo voluntário ou involuntário. Se a pessoa foi informada depois, olha, você esqueceu, você não sabia que tem que levar
o primogênito para oferecer ao Senhor. Ah, eu não sabia. Então, agora eu estou te falando, tá bom? Então vai lá, vamos lá no tabernáculo para você se consertar com Deus, para você não ser amaldiçoado. As provisões aqui que Deus deu para o povo. Deus sempre quis que o povo se reconciliasse. Deus nunca quis que o povo permanecesse afastado dele, e Deus nunca teve prazer também em castigar o povo. O prazer de Deus era, primeiro, acima de tudo, obediência, né? Deus queria obediência acima de sacrifícios. Deus queria amor e reverência ao nome dele acima dos sacrifícios. Mas para aqueles que pecassem, Deus não queria que eles permanecessem no pecado. Deus queria que eles se consertassem. Então Deus dá todas essas provisões. Foi assim que Deus fez com o povo de Israel no Antigo Testamento, e agora, deste lado da cruz, a provisão de Deus é uma só. É o seu Filho, Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. Ele é o sacrifício, ele é o tabernáculo, ele é o sumo sacerdote, ele é o tudo. Todas essas imagens que nós estamos vendo aqui no Antigo Testamento, que Deus instituiu para o povo de Israel, para eles terem uma comunhão com Deus, todas essas imagens, todos esses símbolos se completam, se concretizam, se terminam, né, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é toda a conclusão, né, a realização, o cumprimento de tudo isso que nós vemos no Antigo Testamento. Vamos falar então sobre fraude ou roubo. Levíticos 6, dos versículos 1 ao 7. O Senhor falou a Moisés dizendo: se uma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, negando ao seu próximo o que este lhe deu em depósito, ou como penhor, ou se roubar, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo, ou se, tendo achado um objeto perdido, negar com falso juramento que o achou, ou fizer alguma outra coisa de todas em que se costuma pecar, será, pois, que, tendo pecado e ficado culpada, essa pessoa restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente. Restituirá por inteiro, e a isso ainda acrescentará a quinta parte. Entregará isso àquele a quem pertence no dia em que trouxer a oferta pela culpa. Então, até aqui, Deus estava instruindo o povo de Israel sobre uma reparação aqui, né, deste relacionamento entre duas pessoas. É uma forma aqui de restituir a pessoa que foi roubada, foi extorquida e tudo mais. A pessoa que cometeu esse pecado tem que... Vai ter uma parte aqui que nós vamos ler em seguida, onde a pessoa vai se consertar com Deus. Mas até antes de se consertar com Deus, a pessoa tinha que se consertar com o seu próximo, com a pessoa que ela defraudou, a pessoa que ela enganou. O pecador tinha que se consertar com a pessoa primeiro, depois se consertar com Deus. E aí nós lembramos, o Senhor Jesus, ele repetiu este princípio lá nos evangelhos. Ele falou, olha, quando você for levar uma oferta a Deus e você lembrar que alguém tem algo contra você, você deixa a sua oferta no altar, vai se consertar com a pessoa e depois venha e ofereça a sua oferta ao Senhor. Porque se você não fizer isso, a pessoa vai vir, vai pegar, você vai levar diante do juiz, o juiz vai entregar você ao carcereiro e o carcereiro vai te jogar no cárcere. E no cárcere vai ter agonia e ranger de dentes. E você só vai sair do cárcere depois que você pagar a sua dívida. É o que o Senhor Jesus falou. É este princípio aqui que Deus está falando. Vocês querem ter um relacionamento comigo? Vocês querem reparar o seu relacionamento vertical, né, comigo, com Deus? Primeiro vocês têm que reparar o seu relacionamento horizontal entre as pessoas. Você quer ter
paz comigo, você primeiro precisa buscar ter paz com o seu próximo, com o seu vizinho. Este é o princípio que Deus está ensinando ao povo de Israel aqui. Então, o camarada que pecou, que roubou, que fez alguma coisa contra outra pessoa, se consertou com aquela pessoa e restituiu além, né? Restituiu além daquilo que ele roubou, daquilo que ele defraudou. Já está tudo certo com a pessoa. E por sua oferta pela culpa, agora falando da sua restauração com Deus, e por sua oferta pela culpa, trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, devidamente avaliado, para oferta pela culpa. Trará o carneiro ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por essa pessoa diante do Senhor, e ela será perdoada de qualquer dessas coisas que fez e que a tornou culpada. Então, porque este pecado não foi unilateral somente contra Deus, foi contra outra pessoa também, tem que haver a reconciliação com a outra pessoa também. Tem que haver o pedido de perdão e a restituição daquilo que você defraudou a outra pessoa. Nós vemos aqui, é um sistema justíssimo, um sistema de lei justíssimo que Deus está dando ao povo de Israel, sem igual, sem comparação em todo o mundo daquela época. Não existia um sistema de justiça tão justo quanto esse que Deus deu ao povo de Israel. E como nós vimos, né, como nós dissemos no começo da nossa leitura sobre as leis, até hoje os sistemas modernos de democracia e de justiça e de direitos humanos são baseados nas leis que Deus deu ao povo de Israel. E, na verdade, o ser humano só é valorizado através das leis de Deus. São as leis que Deus revelou ao seu povo que mostram o valor que a pessoa tem. É por causa da Bíblia que nós sabemos que toda pessoa é feita à imagem e semelhança de Deus. Portanto, precisamos preservar a pessoa. É por causa da Bíblia que nós sabemos que é Deus que dá a vida e é Deus que tem o direito de tomar a vida. Por isso que nenhuma pessoa pode tomar a vida de outra injustamente. São as leis modernas, as leis, né, que são assim, tem essa filosofia, né, de grandeza e de justiça e tudo mais. A origem delas é a Bíblia, é a palavra de Deus, é os mandamentos que Deus deu ao povo de Israel, lá no deserto, antes deles entrarem em Canaã. Para você ver a sabedoria de Deus, como Deus é a fonte de toda a sabedoria. Vamos continuar então. Instruções para os sacerdotes. Levíticos 7, dos versículos 1 ao 10. Esta é a lei a respeito da oferta pela culpa. Coisa santíssima é. O animal que é oferta pelo pecado será morto no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocausto, e o seu sangue será aspergido sobre o altar ao redor. Dessa oferta se oferecerá toda a gordura, a cauda e a gordura que cobre as entranhas, também ambos os rins e a gordura que está sobre eles, junto aos lombos, e a membrana sobre o fígado, que deve ser tirada com os rins. O sacerdote o queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor. É oferta pela culpa. Todos os homens da linhagem sacerdotal podem comer dela. No lugar santíssimo se comerá. Coisa santíssima é. Como a oferta pelo pecado, assim será a oferta pela culpa. Uma única lei haverá para elas. Será do sacerdote, que com ela fizer a expiação. O sacerdote que ofereceu o holocausto de alguém terá o couro do holocausto que oferece. Também, toda oferta de cereais que for assada no forno ou que se preparar na frigideira e na assadeira será do sacerdote que a oferece. Toda oferta de cereais amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão. Cada um receberá a sua parte. Os procedimentos para o sacerdote fazer a expiação dos pecados daquela pessoa que roubou, que defraudou alguém, que cometeu um pecado desse tipo. Os procedimentos são o mesmo para a pessoa que for
involuntariamente achado culpado, assim como a pessoa que pecou voluntariamente. Conclusão das principais ofertas. Levíticos 7, 37 e 38. Esta é a lei a respeito do holocausto, da oferta de cereais, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da consagração e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Então nós lemos então sobre as ofertas específicas. Agora vamos ler sobre outras ofertas especiais. Além das 5 ofertas principais, existem outras ofertas especiais. Oferta no sábado, Números 28, versículos 9 e 10. No dia de sábado, ofereçam 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 4 litros da melhor farinha amassada com azeite, em oferta de cereais, e a libação que a acompanha. Este é o holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e a libação que o acompanha. Oferta a cada mês, Números 28, versículos 11 ao 15. No princípio de cada mês, ofereçam em holocausto ao Senhor 2 novilhos e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, e 6 litros da melhor farinha amassada com azeite, em oferta de cereais, para 1 novilho. 4 litros da melhor farinha amassada com azeite, em oferta de cereais, para 1 carneiro, e 2 litros da melhor farinha amassada com azeite, em oferta de cereais, para 1 cordeiro. É holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. As libações que acompanham serão 2 litros de vinho para 1 novilho, 1,5 litro para 1 carneiro e 1 litro para 1 cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, para todos os meses do ano. Também se trará um bode como oferta pelo pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo, com a libação que o acompanha. É importante ressaltarmos aqui, amados, que a menção da lua nova aqui não quer dizer que Deus estava ensinando o povo ou ordenando ou instituindo que o povo fosse adorar a lua. A lua não fazia parte desta oferta que o povo oferecia ao Senhor. A lua era simplesmente o fenômeno natural, o fenômeno da natureza, que ajudava o povo a saber quando que era o princípio do mês. A lua nova era referência para o novo mês, a lua nova. Então, é só isso que a menção da lua nova é para esse propósito, porque nós vimos em outros textos que Deus proibiu a adoração a falsos deuses, a adoração aos corpos celestes, o sol, a lua, as estrelas. Deus proibiu todas essas coisas, porque os pagãos faziam essas coisas. Eles ofereciam sacrifícios ao sol, à lua, às estrelas. Deus proibia isso. A menção da lua aqui era só como referência do início do mês. Vamos continuar. A expiação por morte, cujo autor é desconhecido. Deuteronômio 21, dos versículos 1 ao 9. Se na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, para que tomem posse dela, alguém for achado morto, caído no campo, sem que se saiba quem o matou, os anciãos e os juízes devem sair e medir a distância entre o morto e as cidades ao redor. Os anciãos da cidade mais próxima do morto tomarão uma novilha do rebanho, que ainda não tenha sido usada no trabalho, nem puxado com o jugo, e a trarão a um vale de águas correntes, que não foi lavrado, nem semeado, e ali, naquele vale, desnucarão a novilha. Então se aproximarão os sacerdotes filhos de Levi, porque o Senhor, o Deus de vocês, os escolheu para o servirem, para abençoarem em nome do Senhor e por sua palavra decidirem toda demanda e todo caso de violência. Vamos parar aqui por um momento. Este texto aqui, estas instruções, estes estatutos que Deus está dando através de Moisés, é para lidar com a situação onde uma pessoa é encontrada morta. E ao examinar
o corpo daquela pessoa, a conclusão é de que essa pessoa foi assassinada. Isso aqui não é uma morte natural, a pessoa não infartou, não deu um derrame, não foi um animal que atacou essa pessoa, não. Esta pessoa aqui foi ferida por outra pessoa e foi assassinada. E agora tem uma pessoa morta, o sangue desta pessoa caiu sobre a terra, e como nós lemos lá atrás em Gênesis, você lembra? Quando Caim matou Abel, Deus chegou para Caim e falou: olha, o sangue do seu irmão clama desde a terra, e por causa disso você está sob juízo. É a mesma coisa que aconteceria aqui com o povo de Israel. O sangue deste inocente estaria sobre a terra e toda a nação seria culpada disso. Para evitar que toda a nação fosse culpada, Deus dá estas provisões. E as provisões começam com os anciãos da cidade mais próxima sendo chamados para participar de um ato religioso, um ato aqui de fé perante o Senhor, para se consertarem com Deus em nome de toda a nação. E por que seria a cidade mais próxima? Porque eles teriam a maior possibilidade de ter visto o que aconteceu com aquela pessoa que foi assassinada. As cidades longes teriam menos chances ainda, mas uma cidade perto é possível que alguém estava andando pelo caminho e mora naquela cidade logo ali e viu o que aconteceu. Então essa pessoa tem que vir à frente, tem que informar. Mas se ninguém viu, tudo bem, ninguém viu, ninguém pode ser culpado, tudo bem. Mas são os chefes da cidade mais próxima. E aí, a outra parte dessa provisão que Deus dá, uma novilha que nunca foi trabalhada, que nunca foi usada no trabalho, uma novilha perfeita que nunca foi usada. E ela vai ser sacrificada num rio, num corpo de água que nunca foi semeado, que nunca foi lavrado. Estas dois símbolos, né, dessa novilha que nunca foi trabalhada e este rio, este corpo de água que nunca foi lavrado, nunca foi semeado, fala de pureza, né? Fala de pureza, de inocência. É um animal inocente, é um animal puro, é um rio, um corpo de água puro. Então, está reforçando aqui a necessidade destes homens que vão representar o povo de Israel de serem realmente sinceros, sabe? Deles estarem realmente falando a verdade. Porque eles estariam cometendo um grave pecado se eles soubessem quem foi que matou aquela pessoa e não confessasse. Então, vários símbolos aqui para eles serem lembrados da seriedade disso aqui, que eles precisam realmente estarem puros e inocentes nessa situação. Então Deus providencia este mecanismo para o povo de Israel ser livre desta culpa, e tudo isso é trago, o sacerdote agora vem lá do tabernáculo, ele sai do tabernáculo e vai até este rio, este lago, que nunca foi usado para trabalhar, para semear, para nada, com este animal que também nunca foi usado no trabalho, com estes chefes daquela cidade mais próxima do lugar onde esta pessoa foi assassinada. Este é o cenário que está montado aqui. Todos os anciãos, vamos continuar aqui então. Todos os anciãos dessa cidade mais próxima do morto lavarão as mãos sobre a novilha desnucada no vale. Este lavar as mãos, igualzinho Pilatos fez. Lembra Pilatos fazendo isso? Eu lavo as minhas mãos porque eu não tenho culpa na morte deste inocente. É o que estes homens estão fazendo. Eles estão lavando as mãos, simbolizando de que, mais um símbolo, nós não temos informação alguma sobre a origem deste assassinato. E aí, além deles lavarem as mãos, eles dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos não viram quem o derramou. Perdoa o teu povo de Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas a culpa do sangue inocente no meio do teu povo Israel. Então estes homens tinham que fazer todo este processo para expiar, né, a nação de Israel, para alcançar o perdão
por toda a nação perante o Senhor, e a culpa daquele sangue lhe será perdoada. Assim vocês eliminarão a culpa do sangue inocente do meio de vocês, pois farão o que é reto aos olhos do Senhor. E é claro, se eles fizessem esse processo todo, todos esses atos, mas estivessem mentindo, nada disso seria aceito, e o povo continuaria culpado perante Deus, e Deus julgaria o povo. Então, o princípio aqui é a sinceridade, é a honestidade neste processo de redimir o povo pela morte deste inocente. Vamos ler agora sobre regras relativas a ofertas. Ofertas aceitáveis. Quais eram as ofertas que Deus aceitava? Levíticos 22, dos versículos 17 ao 25. Também em Deuteronômio 17, 1. O Senhor disse a Moisés: fale a Arão, a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e diga-lhes: quando um homem da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel apresentar a sua oferta ao Senhor em holocausto, quer em cumprimento de seus votos ou como ofertas voluntárias, para que seja aceitável, deverá oferecer um macho sem defeito, seja do gado, do rebanho de ovelhas ou de cabras. Porém, todo o que tiver defeito, esses vocês não poderão oferecer, porque não seria aceito em favor de vocês. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto ou como oferta voluntária, do gado ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito para ser aceitável. Nele não poderá haver defeito nenhum. O cego, aleijado, mutilado, ulceroso, sarnoso ou cheio de feridas na pele, vocês não os devem oferecer ao Senhor, e deles não devem apresentar como oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Porém, novilho ou cordeiro desproporcionados. E eu anotei aqui do lado o que significa desproporcionados. Desproporcionado significa deformado. Um animal que tivesse uma deficiência, onde o corpo cresceu de forma irregular. Por exemplo, uma perna cresceu menos que a outra, ou uma perna cresceu mais que as outras. Este é o sentido aqui. É um defeito do animal, mas não é uma doença contínua, não é uma doença exposta, é simplesmente um defeito generativo do animal. Se for o caso, esse animal, vocês poderão oferecer por oferta voluntária, mas não será aceito se for para cumprir um voto. Então, a diferença aí. Ofertas para cumprir votos tinham que ser um animal perfeito. Ofertas voluntárias poderia ser um animal que não tivesse doença nenhuma, mas Deus aceitava um animal que tivesse uma certa deficiência física. Não ofereçam ao Senhor animal que tiver os testículos machucados, moídos, arrancados ou cortados. Não façam isso em sua terra. Existem muitas especulações da origem desta proibição. Alguns dizem que é porque as nações pagãs tinham esta prática de mutilar o animal nas suas partes íntimas e aí oferecer aquele animal. Outros explicam que é porque o animal precisava ser oferecido perfeito. E um animal que tivesse o seu órgão reprodutor removido, ele não era mais perfeito. Então Deus não aceitava mais este animal perfeito. De qualquer forma, nós entendemos que o que Deus exigia era o melhor do povo. Era o melhor animal que o povo tinha para oferecer. Era o melhor do gado, do rebanho de ovelhas, do rebanho de cordeiros. Deus queria o melhor. E como nós temos dito, né? Deus queria o melhor do povo porque ele oferecia e dava o melhor sempre para o povo e deu, na plenitude dos tempos, o melhor para todo aquele que nele crê. Este é Jesus Cristo, o perfeito Cordeiro de Deus. Deus deu por todos. Então,
aí vem o símbolo novamente que aponta para a pessoa do Senhor Jesus. Vamos continuar aqui. Também, da mão de um estrangeiro, nenhum desses animais vocês poderão oferecer como pão do Deus de vocês, porque são corrompidos pelo defeito que há neles. Não serão aceitos em favor de vocês. Se um estrangeiro vier com um animal defeituoso, você não pode fazer uma exceção da regra para o estrangeiro. O estrangeiro tem que trazer um animal puro. Se você comprar um animal do estrangeiro, tem que ser um animal perfeito também. A mesma lei para o estrangeiro como para o israelita. Cuidado para com os animais. Levíticos 22, versículos 26 ao 28. O Senhor disse ainda a Moisés: quando nascer um bezerro, um cordeiro ou um cabrito, ele ficará 7 dias com a mãe dele. Do 8º dia em diante, será aceito por oferta queimada ao Senhor. Quer seja vaca ou ovelha, não mate a ela e seu filhote, ambos no mesmo dia. Até para com os animais, Deus tinha cuidado. Período de comer. Levíticos 22, versículos 29 e 30. Quando vocês oferecerem sacrifício de ação de graças ao Senhor, façam-no para que vocês sejam aceitos. No mesmo dia será comido, e dele não deixem ficar nada até a manhã seguinte. Eu sou o Senhor. E nós vimos isso anteriormente, né? A oferta, certas ofertas, Deus exigia que o povo, aquela família, aquele israelita que estivesse oferecendo, comesse a oferta no mesmo dia. Sem pão fermentado. Êxodo 23, versículos 18. Também em Êxodo 34, versículo 25. Não ofereçam o sangue do meu sacrifício com pão fermentado, nem deixem que a gordura da minha festa fique durante a noite, até a manhã seguinte. Outros rituais. Óleo para lâmpadas continuamente. Agora, deixando os sacrifícios e falando sobre os outros procedimentos que Deus exigia do povo, em especial agora dos sacerdotes do tabernáculo. Levíticos 24, dos versículos 1 ao 4. O Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel que lhe tragam azeite puro de oliveira, azeite batido, para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda do encontro, fora do véu, que está diante da arca do testemunho, Arão a conservará em ordem, desde a tarde até pela manhã, continuamente, diante do Senhor. Este será estatuto perpétuo, de geração em geração. Sobre o candeeiro de ouro puro, conservará em ordem as lâmpadas, diante do Senhor, continuamente. O povo de Israel participava deste dever de manter o candeeiro, as lâmpadas do tabernáculo, acesas continuamente. O povo trazia o azeite. E aí nós lembramos que o Senhor Jesus Cristo falou: olha, deixe a sua luz brilhar na presença dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem o seu Pai que está nos céus. O mandamento do Senhor Jesus para os seus discípulos é brilhar. Nós somos chamados para ser luz o tempo todo. Nunca sermos trevas, nunca sermos sombras, mas sempre sermos luz. Ele falou: olha, a luz, você não acende uma lâmpada e coloca ela debaixo da cama. Não, você acende uma lâmpada e coloca ela no lugar mais alto. Da mesma forma, a luz que eu estou dando a vocês, que é a minha palavra, o meu Espírito, o Espírito Santo e a palavra, o Evangelho, eu estou dando isso a vocês para vocês brilharem, não para a sua glória, não para os homens aplaudirem vocês, exaltarem vocês, não, para os homens exaltarem o Pai. Mas o dever de brilhar é de vocês. Da mesma forma, o povo de Israel tinha o dever de manter a luz acesa no tabernáculo continuamente. Vamos continuar. Pães no sábado. Levíticos 24, versículos 5 ao 9. Pegue também da melhor farinha e dela faça 12 pães, cada um deles com 2 quilos.
e coloque-os em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro, diante do Senhor. Sobre cada fileira coloque incenso puro, que será para o pão como porção memorial. É a oferta queimada ao Senhor. Em cada sábado, Arão os porá em ordem diante do Senhor, continuamente, da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. Esses pães serão de Arão e de seus filhos, os quais o comerão num lugar santo, porque são coisa santíssima para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, como estatuto perpétuo. Então o povo tinha a responsabilidade de providenciar o óleo para as lâmpadas do tabernáculo continuamente e também providenciar os pães para o tabernáculo continuamente, sábado após sábado. E quando o povo fizesse todas esses estatutos, Deus abençoaria o povo. E esta é a bênção que Deus ensina, que Deus ordena que Moisés passe a Arão, para Arão e os seus filhos declarar ao povo de Israel. Números 6, versículos 22 ao 27. Esta é a famosa bênção sacerdotal. O Senhor disse a Moisés: fale com Arão e com os seus filhos, dizendo que abençoe os filhos de Israel do seguinte modo: o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O rosto do Senhor resplandecendo é a própria presença de Deus, estando no meio do povo. Deus está mandando Arão abençoar o povo desta forma, orando para que Deus, o rosto de Deus, esteja continuamente no meio do povo, perante o povo, diante do povo, e que Deus tenha misericórdia do povo continuamente. O Senhor, sobre vocês, levante o seu rosto e lhes dê paz. Esta é a bênção que Deus ensinou a Arão a declarar sobre o povo de Israel. Assim, os sacerdotes porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Louvado seja o Senhor, amém? Para todos sempre. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Então nós vamos concluir a nossa leitura de hoje aqui neste texto, né? Um texto maravilhoso para concluirmos a nossa leitura, né? É maravilhoso saber que por causa do Senhor Jesus Cristo, Deus está com os seus olhos inclinados a nós. Deus está com os seus ouvidos inclinados a nós. Deus está contemplando cada um dos seus filhos e filhas nesta jornada, nesta caminhada que nós temos sobre a terra. Deus está conosco. O Espírito Santo está conosco e o rosto do Senhor, a própria presença de Deus, ela não só está ao nosso redor, mas ela está dentro de nós agora, na pessoa do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor por isso. Eu agradeço a Deus pela sua vida, por ter estado conosco aqui mais um dia lendo a palavra do Senhor. Se você ainda não se inscreveu, te convido a se inscrever, acionar o sininho, escolher todos, né? All notifications, todas as notificações. E não esqueça também de compartilhar este vídeo. O jeito mais fácil de compartilhar é apertar esse botãozinho que está aí, abaixo do vídeo. Compartilhar, ou em inglês está assim, share. Aí vai aparecer os seus aplicativos para você compartilhar. Facebook, WhatsApp, vai aparecer aí também o mensagem de texto, né? E você tem todas essas formas de compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco. Também não esqueça de dar um like e deixar um comentário, tá bom? Deus te abençoe e amanhã nós estamos de volta para continuarmos lendo a Bíblia neste propósito de ler a Bíblia em um ano. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.